Olá, senhoras e senhores, vamos dar prosseguimento à leitura comentada do meu livro Introdução à Filosofia Clínica. Esse é o meu primeiro livro inteiramente escrito por mim. Eu tenho capítulos escritos em outros livros sobre filosofia clínica, de outros centros de formação, inclusive um fora do país, que foi lá produzido no México. Então eu contribuí com capítulos de livros, contribuo em todos os números da revista da Casa da Filosofia Clínica, que já tem 3 anos. Então estou lá, a publicação é trimestral e todas as publicações têm texto meu. E no final do ano passado, para quem está acompanhando esse vídeo assim que está sendo lançado, em dezembro de 2024, foi lançado mais um livro meu, que é o Lições de Filosofia Clínica. Eu não estou com ele aqui no momento, mas ele foi lançado pela editora Sulina. Se encontra, assim como esse, Introdução à Filosofia Clínica, que foi lançado pela Vozes, o outro que foi lançado pela Sulina, o Lições de Filosofia Clínica, foi lançado em versão digital. Então, para quem tem Kindle, Kobo, algum aplicativo ou outro ali de leituras digitais, consegue adquiri-lo, e também em versão física. E aí vocês podem comprar nas melhores livrarias do país, ou caso queira comprar online, pode, por exemplo, comprar pela editora Sulina, que é no site sulina.com.br, ou, por exemplo, na amazon.com.br também é possível encontrar os dois livros. E é isso, espero que vocês gostem. Em breve voltarei falando um pouco mais sobre o Lições de Filosofia Clínica. Hoje nós vamos continuar então a leitura comentada desse livro. Para quem acompanha continuamente aí o canal, tá vendo aí que eu estou alguns meses afastado, correria do dia a dia, né, outras demandas, consultório, aulas, projetos. Então são muitas coisas que a gente acaba dando conta, e algumas coisas vão sendo sacrificadas. Nesse caso foi o canal, que eu espero esse ano manter uma continuidade. Muito bem, hoje nós vamos ler aí a página 75 até a 77, na qual a gente vai falar sobre mais um tópico da estrutura de pensamento. Eu vou ler e vou comentar assim como eu faço. Em alguns vídeos eu faço uma introdução geral ao tema, só que hoje eu resolvi fazer ali a partir da leitura mesmo. Não fazer uma introdução antes para depois ler. Muito bem, sobre compreensões e equivocidades. Esse é o título do texto, do capítulo. O 8º tópico da estrutura de pensamento trata da análise dos termos unívocos e equívocos expressos pelos partilhantes. Conforme sabemos, na clínica filosófica, os termos são conceitos expressos, ou seja, o que habita a estrutura interna da pessoa é o conceito, até que seja expresso em palavras ou ações, que são termos. Isso eu já tratei, mas eu gostaria de retomar aqui, porque às vezes as pessoas já vão podendo esquecer às vezes no vídeo, ou estou vendo esse vídeo e não assistiram os anteriores. Vamos já vai em dois aspectos aqui. Quando eu falo em termos unívocos e equívocos, eu compreendo do seguinte modo. Vamos tratar primeiro do unívoco e equívoco e depois dos termos. Unívoco é aquilo que tem um sentido comum para as pessoas que estão naquela interlocução. Por isso que a filosofia clínica, ela dentro da proposta, por exemplo, de uma analítica da linguagem, a gente segue muito alguns parâmetros apresentados por Wittgenstein quando vai falar sobre os jogos de linguagem. Então, segundo Wittgenstein, é quem nos ajuda a refletir sobre esse aspecto. Então, o que acontece? Dentro de um determinado grupo, ou dentro de uma interlocução entre duas pessoas, algumas palavras possuem um sentido único para aquelas pessoas. Por exemplo, na filosofia clínica, quando a gente diz tópico, a gente sabe que está sendo falado sobre tópicos da estrutura de pensamento. Só que se eu for em qualquer outro ambiente onde não se ouviu falar em filosofia clínica até hoje, é possível que quando eu falar em tópico, as pessoas podem pensar em tópico no sentido de tópicos de assuntos, né, assuntos elencados. Pode pensar em tópico enquanto uma ideia de um lugar, uma tradução, né, do termo lugar, e por aí vai, né? Ou tópico como uma referência a um livro do Aristóteles, por exemplo. Então, a ideia de tópico, ele é equívoco se eu apresento num ambiente onde as pessoas ainda não sabem do que eu estou falando. Então, quando um termo tem muitos sentidos,
ou não tem um sentido claro, ele é um termo equívoco. Quando o termo possui um sentido em comum entre aquelas pessoas que estão no diálogo a ponto de não precisar ficar sendo explicado, isso é unívoco. E vale não só para esse tipo de expressão falada, como também para gestos, né? Então, eu posso ter um determinado gesto que tem um determinado sentido no lugar, né? Por exemplo, em algumas regiões do Rio de Janeiro, principalmente quando se vai em algumas comunidades, se vocês fizerem alguns sinais com as mãos, a facção que está naquele lugar pode interpretar que você está fazendo o sinal da facção rival. E aí é um grande risco, é um grande perigo. Então leve em conta que, por mais comum que seja o sinal que a pessoa possa fazer, em determinadas regiões do Rio de Janeiro, esses sinais eles são atribuídos a características de determinada facção criminosa. Então vocês imaginem que para eles existe uma expressão que para eles é unívoca, né? E quando a pessoa de fora apresenta, eles entendem como se essa pessoa de fora estivesse fazendo o sinal entendendo a proposta deles, e não como alguém de fora que não entende, ou que tem aquele sinal como um modo diferente. Então, e isso vale para sinais e para palavras também que são utilizadas em algumas regiões dessas comunidades cariocas. Então, essa questão da univocidade e equivocidade a gente encontra socialmente em vários âmbitos, né? E quando eu falo sobre a ideia de termos, na filosofia clínica, termo é o conceito expresso. O que significa? Conceito é tudo aquilo que me habita. Então, por exemplo, tudo aquilo que me constitui, tudo aquilo que está em mim, meus pensamentos, minhas emoções, meus valores e tudo mais. Então, por exemplo, se eu estou gostando de alguém, isso é uma emoção. Se eu expresso que eu estou gostando de alguém por meio da fala, ou de um abraço, ou de um presente, isso é um termo, ou seja, termo é a expressão de um conceito. Então, não é só isso, mas é isso também, né? Então, o termo equívoco e unívoco é porque, às vezes, um sinal ele sai como uma tentativa de expressão interna, por exemplo. Se eu tô gostando de alguém, sei lá, numa balada, se eu tô afim de alguém numa festa, alguma coisa assim, se eu dou um sorriso para essa pessoa, a fim de tentar atrair um pouco a simpatia da pessoa, tentando ser simpático com a pessoa, para chamar a atenção dela, essa expressão ele tem um sentido para mim, né? Só que não necessariamente terá o mesmo sentido para outra pessoa. Então eu posso dar um sorriso, ou emitir um sorriso para uma pessoa, e essa pessoa pode entender como um deboche, como um assédio, ou como qualquer outra coisa, né? Então ele vai soar equívoco a ponto da pessoa interpretar de um modo muito diferente da intenção que eu tinha quando eu emiti aquele determinado sinal. Então o termo foi equívoco naquela situação, porque nós dois não comungávamos da mesma ideia ou da mesma atribuição de sentido dada àquele sorriso, certo? E é claro, o termo ele não é só uma coisa expressa por uma pessoa, mas um acontecimento também pode ser um termo. Daí termos agendados no intelecto, por exemplo, é mais do que somente aquilo que o outro me agendou. Um acontecimento, uma vivência, alguma coisa que me acontece, também pode ser um termo agendado no meu intelecto. Muito bem, continuando. A constituição deste tópico é inspirada nas reflexões da escola da analítica da linguagem, ou da filosofia analítica, iniciada por Gilbert Ryle, seguida por John Austin e, por fim, John Searle. Aliás, a constituição da filosofia clínica se deve muito à leitura de que Pachter faz das reflexões sobre a linguagem desde Aristóteles até os contemporâneos. No entanto, esses pensadores servem de inspiração e suas teses passam por uma modificação a fim de serem aplicadas à prática clínica. Então, o Lúcio Pachter traz para a filosofia clínica muito da influência da filosofia da linguagem, ou da analítica da linguagem. Essa analítica da linguagem influencia muito o modo como a filosofia clínica vai exercer seu trabalho. Para vocês terem uma ideia,
nas primeiras versões dos cadernos de filosofia clínica, que são anotações do Lúcio que eram levadas às aulas e até transcrições de trechos de suas próprias aulas, uma parte inicial da formação do filósofo clínico era a lógica. Então, por quê? Porque estava muito com essa ideia da linguagem presente e que depois foi se dispersando. Outra coisa também que vale a pena a gente levar em conta é que aqui eu citei alguns autores e não falei necessariamente do Wittgenstein no começo. Por quê? Porque essa ideia do termo equívoco unívoco e equívoco não necessariamente tinha essa reflexão do Wittgenstein como se tem hoje. Wittgenstein está presente na filosofia clínica desde o começo, mas o desdobrar da filosofia clínica, o atualizar da filosofia clínica foi se valendo cada vez mais do Wittgenstein, por exemplo, para compreender todo o processo do consultório, a ponto do Wittgenstein, inclusive, influenciar muito mais hoje do que esses outros autores aqui da linguagem para refletir sobre alguns aspectos da filosofia clínica. Muito bem, por isso, para compreender a filosofia clínica, os autores lidos por Lúcio devem ser vistos como fontes de inspiração ou influência, jamais como meios diretos de explicação. O Hélio Strasburger vai dizer que, em algumas de suas obras, que os filósofos eles inspiram a formulação, a elaboração, a sistematização do método, mas se a gente lê os autores, a gente não vai achar a filosofia clínica lá. Então deve se levar isso em conta. Vocês não vão entender filosofia clínica lendo Wittgenstein, Riley, Seeley e por aí vai. Vocês vão entender filosofia clínica lendo filósofos clínicos. Esses autores que inspiraram a filosofia clínica, eles nos ajudam a refletir sobre alguns aspectos da filosofia clínica, mas a filosofia clínica ela possui toda uma explicação própria, todo um sistema próprio. Muito bem, nesse sentido, um dos recursos para o entendimento da formação e prática da filosofia clínica são as transcrições das primeiras aulas do Lúcio, chamadas cadernos, que foi o que eu me remeti antes, além dos primeiros escritos e aulas de Lúcio e dos primeiros filósofos clínicos formados por ele. Os cadernos começaram a passar por revisões até que elas foram abandonadas. A sistematização de Pachter não foi apresentada em um texto e por isso ficou sob a responsabilidade das gerações seguintes de filósofos clínicos apresentarem o conteúdo de modo didático. Isso aqui é importantíssimo a gente levar em conta. Quem vai ler a filosofia clínica às vezes vai achar que o Lúcio Pachter anotou uma série de documentos sistematizados, tal como talvez Freud possa ter feito em muitos momentos. Então, assim, Freud foi um autor que escreveu muito, refletiu muito, e hoje a gente tem muito da documentação, desenvolvimento, reflexão da psicanálise por conta dessa produção do Freud. No caso do Lúcio Pachter, quando a filosofia clínica começa a ser ensinada por ele, o que se tem são várias anotações, que são esses cadernos, né, do Lúcio, como parte de sua pesquisa, e que foi continuamente reelaborado, inclusive com trechos de aulas que ele foi apresentando ao longo dos anos iniciais ali do Instituto Pachter. E essas reelaborações dos cadernos, até onde eu tenho notícia, se deu até final de 99, início dos anos 2000, e depois não foram mais retomados. Inclusive alguns cadernos foram recolhidos, a gente não tem nem acesso mais a todos os cadernos. São vários cadernos que foram apresentados em volumes com letras. Então tem o caderno A, o caderno B, o caderno C, por aí vai. E algumas dessas letras não existem mais, os cadernos foram tirados de circulação. Mas a gente, nos cursos de formação, a gente ainda apresenta esses cadernos, mostra a existência deles. A gente estimula os alunos a lerem, mas é lógico, se os cadernos deixaram de ser atualizados ou mexidos no ano 2000, imagine que até 2025, que é quando a gente está agora, muita coisa mudou. Né? Por isso, por exemplo, esse livro aqui, ele é de 2021, né? Ele foi escrito em 2020. Eu já modificaria muitas partes dele se eu tivesse que reescrevê-lo. Assim como o livro que foi lançado agora recentemente, que é o Lições de Filosofia Clínica, ele já é uma atualização a partir de reflexões sobre filosofia clínica. Ele não é uma introdução como esse, ele é introdutório, né? Possui elementos de introdução, também possui elementos de estudos avançados,
mas a proposta dele é principalmente refletir, aprofundando mais na filosofia clínica e trazendo reflexões sobre a atualização da filosofia clínica, né? Inclusive, sugiro que vocês leiam, por exemplo, meus textos presentes nas revistas da Casa da Filosofia Clínica, né? Se vocês entrarem lá no blog casadafilosofiaclinica.blogspot.com, tem uma abazinha lá escrito Revista da Casa da Filosofia Clínica. Vocês podem acessar lá e baixar todos os volumes gratuitamente. A gente já tem 3 anos de revista, já foram 12 edições publicadas e todas acessíveis gratuitamente. Muito bem, voltando ao tema, o sentido de um termo será compreendido como unívoco ou equívoco no uso. Então, assim, não é unívoco ou equívoco previamente, a priori. A gente só sabe se um termo possui um sentido claro para aquelas pessoas envolvidas, ou ela é confusa, ou ela não é bem compreendida, então tomada como equívoca, dentro do uso, né, dentro de um determinado contexto. Desse modo, um abraço pode ser recebido como um gesto de amizade, intimidade, falsidade, formalidade e etc. A gente tem uma referência a isso, um exemplo, né, de equivocidade, quando a gente vê lá nos relatos bíblicos, por exemplo, como é que se deu a traição de Jesus, né? Que foi com o beijo do Judas. Então, assim, um beijo, que era um gesto de cumprimento, de amizade, de proximidade, naquele momento foi um gesto de entrega, né, de uma pessoa às autoridades locais ali, para que condenasse, né? Muito bem. Pode ser uma intenção, ou seja, um conceito que está ali interno, né, unívoco, e ser recebida equivocadamente. Então aqui a intenção ele pode ser claro, eu quero demonstrar que eu gosto de alguém, então eu vou, sei lá, dar um sorriso para essa pessoa, vou dar um abraço para ela. Mas é muito claro para mim isso, é unívoco para mim, né? Só que como a univocidade e a equivocidade ela depende desse contexto, desse meio, a outra pessoa pode não entender do mesmo jeito. E aí a margem para equivocidade. Por isso, ao ouvir um termo do partilhante, ou seja, aquilo que o partilhante expressa, o terapeuta não pode recebê-lo compreendendo o seu sentido a partir de seus próprios prejuízos. É necessário ter atenção para o sentido que tais termos terão no decorrer do relato da historicidade do partilhante. Ou seja, é claro que quando a gente está ouvindo o partilhante, como a gente partilha do mesmo idioma, a gente vai ter compreensões prévias, mas a gente deve ficar atento, porque não necessariamente aquilo que a pessoa está falando corresponde exatamente àquilo que eu entendo por aquelas palavras. E aí é claro que a escuta atenta, a abertura ao outro vai me ajudar. Então leve em conta que a filosofia clínica ela considera a singularidade do partilhante não só na hora de dizer, não só abrindo mão, né, dos critérios de normalidade que servem para formalizar, para formar ou para emitir diagnósticos, como também a gente considera a singularidade do partilhante até no sentido das palavras que ele traz no consultório, suas palavras e seus gestos, inclusive, né? Então a ideia da singularidade de fato é bastante radical. Um casal, por exemplo, pode ter uma noção de amor equívoca. Assim, a esposa pode conceber o carinho como um gesto de amor e o marido como um ato de fraqueza. Então, às vezes, pode se compreender desse modo, né? Enquanto o esposo pode entender que não deixar faltar nada em casa é um gesto amoroso, e a esposa ver nisso um ato de obrigação sem sentido de proximidade, e muito menos de amor. São termos com sentido certo ou ambíguo expressos pela pessoa. Então, isso pode ocorrer em casais que às vezes não estão se entendendo, não porque eles não estão expressando aquilo que eles sentem e pensam, mas porque não necessariamente o outro está compreendendo desse mesmo modo. E às vezes o que a gente vai precisar fazer, por exemplo, num processo terapêutico, é ajudar a pessoa a se traduzir para o outro, né? Tradução submodo da filosofia clínica que a gente vai ver mais adiante. Mas é justamente esse processo de se explicar para o outro, para que o outro entenda o que meu gesto significa, o que ele quer dizer, o que minhas palavras querem de fato dizer, onde eu quero chegar quando eu falo alguma coisa ou quando eu faço algo.
Outro filósofo que ajuda a compreender essa noção de sentido do termo é Ludwig Wittgenstein, que foi o que eu mencionei no início. Para o autor das investigações filosóficas, o sentido das palavras se dá em jogos de linguagem. Assim, o sentido das palavras é dado por regras, convenções e finalidades próprias em cada ambiente, circunstância ou uso em que é utilizado. Essa ideia dos jogos de linguagem, para a gente pegar numa explicação bem básica, é ter a noção de que assim como em determinados jogos, as regras ditam todo um funcionamento daquilo ali, e às vezes, se a gente for até para regras em lugares diferentes, por exemplo, não sei se vocês já viram, mas jogos de dama que podem ser muito comuns, assim, a gente jogar a partir de determinadas regras. Se a gente for ver no mundo, há um conjunto muito diferente de regras na hora de jogar a dama. Então, no Brasil existe uma regra, parece que nos Estados Unidos tem outra, em alguns países europeus também tem outro tipo de regra. Então, a gente às vezes acha que em todos os lugares do mundo se joga dama daquele mesmo jeito, e não necessariamente é assim. Talvez o único lugar mas talvez alguns esportes, né, alguns tipos de jogos, de esportes que tenham uma regra comum em muitos países, seja, por exemplo, futebol ou algumas artes marciais, e mesmo em artes marciais necessariamente são assim, né, com exceção de alguns olímpicos como o judô, por exemplo. Mas se a gente for ver o jiu-jitsu, né, que é uma arte marcial desenvolvida aqui no Brasil, né, com influência logicamente japonesa e tudo mais, mas o jiu-jitsu ele possui uma regra em diferentes associações que se construiu, né, diferentes federações. Então cada federação tem um conjunto de regras que devem ser dominadas antes da pessoa ir para o campeonato, se não quiser ser desclassificado. Então há regras assim. Nas relações sociais a gente também acaba encontrando determinadas regras. Então uma igreja ou diferentes igrejas possuem diferentes regras, compreensões, noções, princípios, diferentes grupos de esportistas, diferentes comunidades, países, e por aí vai, né? Diferentes culturas, tudo isso vai gerando diferentes modos das pessoas interagirem e de apresentar suas palavras, inclusive em diferentes meios de famílias, de amigos, né? Você imagina, por exemplo, como um adolescente age às vezes dentro de casa e como é que ele age, quais palavras ele utiliza dentro do seu círculo de amigos, né? E isso já demonstra que ele precisa adaptar os jogos de linguagem que se fala dentro de casa com aquele que se fala na rua com os amigos. Muito bem, continuando. Por fim, é importante notar que o termo aparentemente unívoco, como amor, ou seja, aqui no caso eu estou utilizando como ideia de palavra mesmo, né? Pode sugerir ao terapeuta que se trata de um dado de tópico emoções. Então, às vezes eu ouço amor e vou falar assim, isso aqui está vindo do tópico emoções do meu partilhante. Quando, na verdade, não passa de uma força de expressão, uma palavra sem sentido sentimental para quem a está usando. Então, às vezes a gente ouve aquela pessoa falando assim, eu amo tal coisa, eu amo tal ideia. E esse amor não necessariamente é uma emoção, sabe? Às vezes um uso da emoção, alguma outra coisa, um uso do termo, um uso da expressão, mas com outro sentido que não necessariamente o de um sentimento por aquilo. Isso é esclarecido no decorrer das sessões, quando no relato da historicidade o partilhante mostra casos em que o tal amor ocorre. Então, quando é que eu vou entender? Quais palavras que eu vou utilizar? Como eu vou compreender esse uso das palavras? Muito, muito simples a resposta. A gente vai entender a partir de cada partilhante. Então, o nosso trabalho como filósofo clínico é, de fato, saber que não sabe do partilhante desde o primeiro momento, que eu só tenho algumas ideias vagas ali sobre ele, que inclusive provavelmente serão desconstruídas, né? E a partir dali eu vou suspendendo meus juízos e acolhendo aquilo que o meu partilhante apresenta. Espero que o barulho da moto não atrapalhe aqui a transmissão.
E a partir daí, eu compreendendo o meu partilhante, ele se esclarecendo para mim, aí sim eu vou estar apto a auxiliá-lo. E é isso. Espero que tenham gostado. Peço que curtam, compartilhem, se inscrevam no canal. Não deixem de comentar, o comentário de vocês é fundamental. E vejo vocês no próximo vídeo. Até mais.